Olá, seja bem-vindo ao Manchete Insights. Eu sou a André Espírito Santo, sou a host desse podcast. Se é a sua primeira vez por aqui, seja bem-vindo. Agradeço muito a sua presença. Eu espero que você aproveite o nosso conteúdo rico, que fala sobre comunicação, carreira, falamos sobre o mundo corporativo. Olha, gente, não é porque eu sou a host, mas eu acho que a gente encontra um conteúdo muito poderoso aqui que vai ajudar a sua carreira, que vai ajudar você a entender melhor o mundo corporativo. E no dia de hoje eu tenho a felicidade, a alegria de receber aqui no nosso episódio o Rodrigo Caseiro. Né, Rodrigo? Isso aí, Andréa. Seja bem-vindo. Obrigado, gratidão. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você. E vamos lá, vamos gerar conteúdo, levar uma mensagem positiva para as pessoas. A gente vive num mundo que precisa de mais propósito. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje. É isso aí. Gente, o Rodrigo Caseiro é um profissional que tem feito bastante barulho no LinkedIn, falando sobre propósito. Ele é mentor de carreira, ele é palestrante, ele fala também sobre empreendedorismo. E eu convidei o Rodrigo Caseiro para esse programa, porque um assunto que o Rodrigo fala é um assunto muito em alta hoje em dia, tanto nas empresas quanto na vida das pessoas. Nós vamos falar sobre propósito. Rodrigo, como é que você chegou nessa história de assumir a missão de falar de propósito com as pessoas? Legal. Porque eu precisei. Num momento da minha carreira, da minha vida, eu olhei para aquilo que eu fazia, olhei para o meu momento, né, para as coisas que estavam acontecendo. Eu falei, bom, eu preciso dar um significado, ressignificar tudo isso. Eu preciso alinhar os meus valores, me descobrir, né, fazer uma autoavaliação de mim mesmo. E com isso eu comecei a pesquisar, a entender melhor o que é um propósito, a poder trazer para a minha vida valores relacionados a isso, conhecimento, ensinamentos, enfim. Mas, para mim, essa busca do propósito foi um remédio para dores que eu estava passando num determinado momento ali da minha vida. Então, foi assim que eu comecei a buscar, né? Ter sede de propósito, entender melhor o que é. E hoje eu fico muito feliz de poder estar aqui com você para poder passar um pouco da minha visão, né, de tudo aquilo que eu aprendi sobre isso e ensinar de uma maneira prática como aplicar na sua vida, que eu acho que isso é o mais importante. As pessoas procuram mesmo saber sobre o propósito pessoal ou elas querem saber o propósito porque elas precisam ter alguma coisa para seguir o norte na carreira? Eu vejo pelas duas formas. Quando você precisa, você percebe que a tua vida está bagunçada, que você precisa de um direcionamento, que tudo aquilo que você faz não está te alimentando, não está fazendo muito sentido, é óbvio que você começa a questionar, né? E aí das grandes perguntas que você chega nas grandes respostas. Então, começar a se questionar sobre quem você é, o que você faz, se o que você faz impacta, se aquilo que você... os seus pensamentos, principalmente, as tuas crenças, se tudo aquilo que você vive hoje está alinhado com aquilo que você gostaria de viver. Né? Se os seus objetivos, a tua missão de vida, que é um pouquinho diferente de propósito, mas a gente pode falar também a respeito. Então, se tudo isso está bem alinhado, e se principalmente você tem paz. Né? Eu acho que a paz, a medida da paz é a medida do propósito. Se você está em paz com você mesmo, se você sabe que aquilo que você faz é algo que te traz alegria, que te traz motivação, que você consegue se automotivar, né? Porque a motivação vai muito além de você ler um bom livro, mas no dia seguinte você já começar a colocar na cabeça pensamentos limitantes ou pensamentos de incerteza, de dúvida, enfim. Então, é uma jornada, é um processo, como eu disse no início, mas todo o processo começa com uma grande pergunta. Eu sou aquela pessoa que eu sonho me tornar? Estou sendo? O meu objetivo de vida, ele está alinhado com as minhas ações, com aquilo que eu estou fazendo, com o meu trabalho,
com aquilo que eu ofereço para as pessoas, com a maneira que eu me relaciono com a minha família, com o meu trabalho, enfim. Acho que tudo começa se questionando, né? E independente do teu momento de vida, independente se você tá feliz com aquilo que você faz, independente do teu sentimento, da tua emoção, eu acho que fazer as perguntas, fazer um checklist, um check-up, né? Um check-up da tua vida. Comece pelo porquê, né? Começa Tem um livro, sempre, tem um livro que chama que fala Comece exatamente pelo sobre porquê. isso. Comece pelo porquê, para você saber para onde que você está indo e se você realmente está causando o impacto e está alinhado com o teu propósito, que nada mais é do que as tuas ações estarem alinhadas com quem você é e você enxergar nisso valor. Acho que esse é a maior contribuição de se enxergar o propósito na vida. Você sabe que é engraçado? Você está falando isso, eu estou aqui pensando. Existe uma massa humana, né? Todos nós que a gente está no mundo corporativo, tal. Acho que esse assunto de propósito ele está muito em alta nesse momento, mas eu acho que a gente sempre foi questionado sobre isso, né? Para que eu sirvo? Eu acho interessante que as empresas não costumam fazer esse tipo de pergunta para a gente, né? Quando a gente está lá trabalhando, tal, as empresas não. Hoje em dia, acredito que talvez isso tenha mudado, porque as empresas pedem pela humanização, pedem para que o colaborador seja aquele colaborador que advoga em favor da marca. A empresa pede que o líder seja humanizado e saiba se relacionar e saiba se comunicar. Tudo isso não acontece sem você ter um propósito. Você fala aqui com o pessoal de empreendedorismo, né, os empreendedores, e também você dá palestras para o pessoal das empresas. Como é que você tem visto isso, essa questão do propósito aplicado aí no mundo corporativo? Legal. As empresas não perguntam porque elas têm medo da resposta. Isso é bom. Já começa por aí, né? Porque assim, a gente tem pesquisas, né? Então, na internet você acessa muito facilmente pesquisas de grandes institutos que chegaram a resultados alarmantes, como, por exemplo, 80% das pessoas hoje elas não sabem o porquê elas trabalham naquilo que fazem e, pior do que isso, elas estão descontentes com aquilo que elas fazem. Né? Então, aí é claro que quando você estuda todo o contexto, é bastante complexo, porque aí envolve, claro, a liderança, porque a liderança hoje ela é, mais do que nunca, cobrada por resultados. Né? Ela precisa responder às metas e objetivos da empresa, né? As metas e objetivos corporativos, mas os grandes líderes são aqueles que, obviamente, tratam as pessoas como pessoas, dentro de todas as suas complexidades, dentro de todo o ser, a essência que as pessoas possuem. Então, assim, o que nós vemos hoje, né, e eu transito muito, né, em empresas, em associações, em grupos, gosto muito de fazer o networking, é perceber que a grande maioria das pessoas hoje elas não tem uma resposta do porquê, né? Não tem uma resposta do para quê, do para onde, né? Então, assim, eu acho que a grande questão hoje, e aí está relacionado à saúde mental, está relacionado a temas, né, também de RH, temas corporativos como o absenteísmo, o ambiente como o turnover, saudável, né, de trabalho, ambiência, a que é algo que eu falo felicidade, bastante, exato. É o contexto de vida, né? O mundo ele te pressiona para que você seja mais um, né? Você comentou sobre massas, né? Então, óbvio que o sistema, o que ele quer é que você seja uma massa de manobra, vamos dizer assim, dentro de um contexto social bastante difícil de suportar. Ainda mais depois de pandemia, né? Enfim, de todas essas movimentações e mudanças no comportamento que nós tivemos. Então, isso tudo acaba trazendo para as pessoas a desconexão com aquilo que elas realmente são. E principalmente com aquilo que elas vieram fazer nesse mundo. Né? Porque o dom da vida ele não foi dado apenas para que você tenha uma passagem por aqui sem deixar um legado daquilo que você faz. Quando a gente fala em propósito, por exemplo, a gente está acostumado a imaginar que o propósito é algo grande, que é algo significativo, né? Que eu vou deixar uma marca no mundo. Dá um medo, né? Dá um medo. Dá um medo porque é um processo de autoconhecimento. Você precisa cavar, né?
muitas vezes não está tão explícito assim. Então, quando você começa a fazer as perguntas, você começa a obter as respostas e, obviamente, tem respostas que não vão de acordo com aquilo que você gostaria de saber, né? Mas para que você tenha um caminho a seguir, saber o que deve ser feito, porque também a vida é uma vida de sacrifícios, você precisa renunciar a muitas coisas. São decisões. Você escolhe o seu difícil, né, Rodrigo? Exatamente. As decisões, quem toma é você. Né? Então, para cada pessoa que está nos assistindo agora, né, essa é uma mensagem que eu gostaria de passar. As decisões, a responsabilidade sobre a tua vida é sua e de mais ninguém. Então, a decisão de mudança, a decisão de seguir um caminho melhor, mais próspero, com mais paz, né, como eu disse, essa decisão é de cada um. E são decisões que devem ser tomadas de acordo com a convicção, de acordo com os objetivos. Por isso que é muito importante que se tenha um mapa, né, daquilo que você entende, do que serve e do que não serve para a tua vida. Mas quando você, né, de novo, voltando um pouquinho do que a gente estava conversando, quando você entende, né, começa a olhar para o mundo corporativo, e aí você tem pesquisas que indicam que 80% das pessoas estão descontentes com o seu trabalho. Quando você começa a perceber fenômenos, né, como quiet quitting, né, que é aquele trabalho que a pessoa somente faz aquilo que ela... É o necessário. O necessário, estritamente necessário. Né? As empresas precisam ali das descrições de cargo, do job description, aí a pessoa pega aquele... Faz exatamente aquilo. Isso, aquela descrição e pô, essas são as tarefas que eu devo fazer, maravilha. Só que a pessoa, ela não percebe que ela, no final do dia, o prejudicado é ela. É ela que está se auto-sabotando de não buscar fazer algo a mais para que desenvolva todo o seu potencial. É por ela, na verdade. É por ela, Quando sempre por você. Falando desse assunto, na verdade, assim, você senta e faz o óbvio. Sim. Né? Tá. A empresa vai te pagar, vai ter o resultado, Sim. mas e você vai sair, você vai levantar da cadeira, vai para a tua casa, e aí? O que vai acontecer? Isso esbarra um pouco no desenvolvimento pessoal. Totalmente. A automotivação, ela é fundamental para que você viva uma vida com propósito. Porque no final do dia é sobre você. Você precisa estar bem, você precisa sentir que está realizado, que está contribuindo, que está impactando positivamente na vida das pessoas, para que você primeiro cuide de você, que nem aquela história do avião, né? Não sei se você já ouviu falar. Bote primeiro a máscara em você. E você, depois você procura salvar. Tem muita gente mais preocupado em salvar os outros do que salvar a si mesmo. Porque é mais fácil você olhar para a história do outro do que para a sua. Do que a sua. Porque encarar o espelho é um processo muito difícil. Por isso que lá no começo da entrevista, né, a gente conversando, eu falei, pô, como é que eu fui buscar propósito na minha vida? Não foi quando tudo estava bem, não foi quando minha vida era um mar de rosas e estava tudo fazendo sentido, não. Foi justamente no olho do furacão que eu comecei a perceber que da maneira que eu estava e da maneira que eu via o mundo, que eu enxergava, as minhas crenças, eu falei, não, eu preciso mudar esse cenário de alguma maneira. E aí passei por um processo de autoconhecimento, que, óbvio, é muito difícil, não é um processo fácil, mas ele tem que ser feito. E não é uma coisa que você faz uma vez, né? Percebe Não. que você fez esse agora, mas daqui a pouco você vai dizer, mas eu fiz de novo. Sim, de tempos em tempos. Você precisa se dar o feedback daquilo que você, pro caminho que você está indo, porque é que nem o gato da Alice, né? Que ele fala, olha, se você não tiver um caminho, qualquer caminho serve. E se você não tomar a tua decisão, você pode ter certeza que alguém vai tomar por você. Então, o grande problema é que, assim, você depender de uma promoção para ser feliz, você depender de assumir um determinado cargo para se sentir realizado, você depender de que outras pessoas te validem, né? Que você seja aceito, tudo isso é muito perigoso e, na verdade, são pequenas doses do veneno social que você toma no teu dia a dia. Então, por isso que essa história da máscara, né, do avião. Então, primeiro você precisa estar centrado, você precisa estar com um processo de autoconhecimento diário,
né, rotineiro, para que aí sim eu estou bem. Maravilha. Então agora eu vou começar a servir. Isso. Né? Porque a vida nada mais é do que servir. Mas primeiro você precisa estar bem consigo mesmo, se aceitar, entender aquilo que você precisa melhorar, porque, claro, todos nós precisamos, né? Nós temos habilidades, são as chamadas soft skills, deep skills. Sim. Então agora tem a green skills também, que são as conectadas com sustentabilidade. Exatamente. Então, tudo isso você precisa, dentro desse processo de autoconhecimento, identificar aquilo que você é, aquilo que você já tem, onde você quer chegar, melhorar aquilo que precisa ser melhorado e traçar o teu plano. E aí sim, principalmente, ação, decisão, né? Criação de novos hábitos, enfim, tudo aquilo que vai te agregar valor para que você se torne sempre uma pessoa melhor. Eu costumo dizer, você não vai conseguir dar grandes saltos, porque é enganoso. É que nem o pessoal que fala com o mercado financeiro, fala assim, você quer faturar 1 milhão? Tá, mas você precisa fazer assim, 10 mil, 20 mil, 30 mil, porque se você virar só o 1 milhão, talvez demore 10 anos. Então, você não vai comemorar os pequenos passos, né? Tipo, eu estou evoluindo. E você vai estar sempre frustrado, porque aquele 1 milhão está longe. Ele está longe, mas Perfeito. Você precisa comemorar os pequenos passos. Exato. É 1%, 2%. Isso. Aí você vai crescendo. E aí, quando você olha para trás, você percebe, opa, já não sou mais a pessoa que eu era antes. Isso. Evoluí, cresci, me desenvolvi, me alinhei ao propósito. Estou no caminho dos meus objetivos. Porque, obviamente, tudo aquilo que vendem para você como solução milagrosa, desconfie, porque Deus precisou de 7 dias, de 6 dias, né, para poder criar o mundo. Então, é tudo um processo. Mas você precisa começar. Isso é o mais importante. O grande problema é que você vai se enganando, vai se distraindo pelas coisas da vida. Sim. Né? Hoje, a tua audiência, né, é muito concorrida, né? A tua atenção, todo mundo quer chamar a tua atenção de uma certa maneira. Então, se você não olha para aquilo, focar naquilo que realmente você precisa para crescer, você acaba apenas existindo, sobrevivendo, mas nunca vivendo a vida plena, que é o que nós temos como propósito, como vida. A vida é muito rica para a gente poder... Para a gente desperdiçá-la. Vim aqui a passeio, né? Exato, desperdiçá-la, né? Passar uma vida inteira, aí você olha para trás, você fala, e aí, o que eu fiz? Né? Qual é o grande feito? Agora, tem uma coisa, você está falando muito de valor e tudo, tem uma coisa que é uma contradição, inclusive, é um paradoxo no mundo corporativo, porque as empresas hoje querem muito o quê? Elas querem atrair os melhores talentos, reter, né? Então, assim... Alinhamento de valores é uma coisa que as empresas já no processo de seleção de talentos, elas já estão ali avaliando se você tem valores que se alinham com os dela, né? Para que quando ela for fazer o processo de retenção de talento, não dê tanta diferença, então ela consiga extrair o melhor do colaborador e entregar para o colaborador, né? Agora, é uma coisa muito estranha, um paradoxo que, investido tanto dinheiro nessa história de atração e retenção de talento, em buscar ter um ambiente saudável, né? Buscar ter diversidade, buscar a inclusão no ambiente de trabalho, que você ainda chegue aqui e diga para mim, esse negócio de propósito, ainda tem muita gente que está infeliz no trabalho e tal. Você acha que o ambiente corporativo, ele ajuda... a pessoa que não tem esse propósito, que não se enxergou ainda, ele colabora para que a pessoa se volte para si e tenha esse olhar mais apurado de propósito, do valor, né? Quais são os meus valores? Será que eu estou aqui num ambiente corporativo, nessa empresa X, e isso resolve, e eu estou alinhado, ou você acha que ainda tem muita dissonância, o ambiente corporativo ainda não conseguiu, vamos dizer assim, educar o pessoal suficiente para que isso avance? Legal. Andréa, eu considero que, principalmente no Brasil, nós temos uma sociedade que nós dependemos de receber as coisas para que façam sentido na nossa vida. Então, a gente acaba vivendo viciados em entregar para os outros, seja para o governo, seja para a empresa, seja para o síndico do teu condomínio, a noção daquilo que você quer, que é a tua felicidade. Né? Porque vivemos numa vida para ser feliz. Então, claro, as empresas preocupadas com a questão da retenção, logicamente, elas investem
em processos cada vez mais acurados para entender se existe o chamado fit cultural, né? Isso. Se aquilo que a pessoa possui como comportamento vai estar alinhado com aquilo que a empresa espera. A cultura organizacional. A cultura organizacional. O grande fato, né, o grande problema é que muitas vezes a cultura organizacional ela passa a ser apenas algumas frases num papel, né, num manual de integração. Porque, na verdade, quem faz a cultura das empresas são as pessoas. Então, a empresa, eu acredito muito que ela é apenas uma imaginação, uma realidade imaginativa, vamos dizer assim. Então, a empresa é um CNPJ, que, na verdade, é o propósito de um grupo de pessoas que se associou para formar algo, né? Para impactar o mundo de uma certa maneira. E aí criaram um CNPJ, criaram a empresa prosperou, cresceu, então hoje você tem as grandes companhias. Mas, primeiro, né? O sentido do negócio é a pessoa, né? Aquela pessoa, o colaborador, o candidato a uma vaga de emprego, ele também tem que fazer essa análise para entender se aquilo que a empresa é como cultura, né? Aquilo que ela exige das pessoas, enfim, também está alinhado com o propósito dele. Porque senão você passa uma vida inteira dependendo que a empresa faça as suas mudanças para que você se adeque a ela e não ela a você. E é claro, ela é muito grande, ela não vai se adequar a você, é você que precisa se adaptar, né? O ser humano é um ser adaptável, né? Foi isso que nos trouxe até aqui. A adaptação ao ambiente que vivemos, né? Então, já passamos por grandes problemas sociais, né? Como a gente mencionou agora, a pandemia, enfim. Mas o ser humano sempre foi se adaptando. Mas será que você precisa viver uma vida de adaptação, desalinhado com aquilo que você é, com aquilo que você gostaria? Por isso que os resultados de pesquisa são tão alarmantes. A empresa está na dela, está fazendo o correto. Ela precisa, de fato, demonstrar e trazer pessoas alinhadas. Porque é aquela velha história, né? As empresas contratam pelas hard skills, né? Pelas habilidades técnicas e demitem pelas habilidades comportamentais. Exatamente. Então, de tanto enxergar isso, as empresas começaram a resolver na ponta, na entrada. Isso, né? Exato. Vamos Os ver processos de seleção. De seleção cada vez mais apurados. Mas é aquilo também, será que os processos... É um questionamento que eu deixo, né? Não tem uma resposta. Mas será que um processo feito no computador, rapidamente, no clicar de botões, vai te identificar como pessoa, você candidato? Será que você vai estar retratado daquela maneira? Isso é uma situação, o Rodrigo está se referindo aqui ao início mesmo, início zero, marco zero do processo de seleção de talentos, porque hoje em dia existem empresas que, pela quantidade de candidatos, fazem a primeira peneira, claro, num sistema digital, numa plataforma digital, para depois chegar naquele profissional de RH que vai conversar com você, que vai sentir melhor aquele candidato, né? E diga-se de passagem, claro, o fit cultural pelo aplicativo aqui é um desastre. Uma vez eu participei de um que pedia para fazer um monte de contas, assim. Eu já fiquei assustada, né? Porque assim, você tinha que parar e fazer. Ele avisou, o processo seletivo aqui nessa plataforma é mais de 1 hora. Então, é como se fosse uma big prova mesmo, separe, né, o teu tempo. Isso, desligue a TV, desliga tudo, concentre-se em fazer aquilo. Isso. Claro que chega muito próximo, né, ao diagnóstico de comportamento de uma pessoa. E óbvio, né? Hoje em dia, num mundo conectado, as vagas hoje elas são... tem muita gente para pouca vaga, né? Então, é muito mais democrático o processo. Antigamente, você precisava, para conhecer as melhores vagas, geralmente era por indicação, você precisava de alguma informação privilegiada para saber que determinada empresa abriu tal posição. Hoje não, hoje está... claro, salvo aquelas posições confidenciais, está muito mais democrático, o acesso está muito mais livre. E aí, para cada candidatura que é anunciada no LinkedIn, por exemplo, você tem ali milhares e milhares de pessoas concorrendo àquela mesma vaga. É necessário a triagem, claro, esse fit cultural é importante que a empresa faça. Eu fiz isso muitos anos na minha vida, né, quando ocupava a posição de diretor de recursos humanos. Então, é uma maneira de você fazer a tua triagem.
Mas o que eu digo é que a vida é muito mais que isso, né? Sim. Então, a partir do momento que você está numa empresa, claro, você está num pacto social, né? Você estabelece um pacto social com a empresa em termos de comportamento, em termos de performance, de resultados e de metas. Mas a grande questão é, será que aquilo está em acordo com aquilo que você estabeleceu para a tua própria vida ou não? E assim, né? As empresas, elas estão bastante assim empenhadas nesse processo de seleção, depois que você passa para a retenção, em proporcionar uma jornada da pessoa colaboradora bastante prazerosa, vamos dizer assim. Sim. Se é que a gente pode usar essa palavra, mas eles estão preocupados em construir uma jornada em que você tenha plenitude de informações para que você possa se sentir acolhido, né? Eles também estão preocupados em que você conheça as pessoas, que você tenha um ambiente saudável, por isso aí a questão da diversidade e inclusão que eu falei para você no começo. E eu vou te falar, viu? Eu saí da parte de CLT há mais de 10 anos. Eu cheguei a trabalhar em algumas empresas e eu me surpreendo com o que tem hoje, porque eu, gente, ainda sou da época do currículo. Acho que eu já falei isso aqui em um programa anterior. Eu ainda arrumei emprego através do currículo, então não tinha esse processo seletivo não tinha LinkedIn, não tinha o processo seletivo pelo aplicativo, não tinha uma série de coisas. E essa história do ambiente saudável, Rodrigo, é uma coisa de agora, do propósito é de agora. Sim. Sabe? Assim, então, eu fico surpresa com as diferenças, com o que a gente percebe do antes e o depois. E olha, gente, tem só 10 anos isso. A minha experiência no CLT tem 12 anos, tem 12 anos que eu empreendo. Então, assim, 12 anos para cá, olha o salto que deu. Sim. O meu último emprego eu arrumei com currículo, no papel. Eu mandei por e-mail para uma pessoa, né? Sim. E assim, liderança, não se falava de liderança humanizada. Eu ainda cheguei a pegar chefe que batia na mesa, eu ainda peguei chefe que você ouvia a reunião, ele gritando porque ele queria resultados. Sim. Era assustador. Mas e ainda existe propósito. muito. Eu não estou dizendo que está todo mundo... Fato é que existe muito. Claro que as grandes corporações, as grandes companhias, aprenderam na prática como administrar melhor essa questão do relacionamento entre liderança e liderado. Uhum. Né? Muito porque deixou de reter os melhores talentos, outro porque sofreu problemas de assédio, sim, enfim, trabalhistas, mas houve um aculturamento nesse sentido, principalmente das grandes companhias, de cuidarem dessa ambiência, né? Que a ambiência é o impacto psicológico que as pessoas e o ambiente, a decoração, enfim, né, a ergonomia, causam na vida das pessoas. Então, uma grande parte de empresas começaram a olhar para esse assunto com bastante atenção, né, com bastante engajamento. Mas nós vivemos num país em que 90% das empresas são empresas de pequeno e médio porte, muitas vezes de origem familiar, sim, né, em que o dono é o decisor, o grande decisor, né, dos às rumos vezes da os companhia, herdeiros os também. herdeiros que muitas vezes alcançam as posições sem preparo, não houve um plano sucessório para que isso pudesse acontecer, enfim, N motivos. Mas é muita coincidência que esses números sejam muito semelhantes. Você tem 80% de pessoas que estão descontentes com o trabalho que elas têm e você tem mais de 80% das empresas no Brasil que são pequenas empresas de pequeno e médio porte. Então, essas empresas precisam também começar a se preocupar com tudo isso. Sim. Né? É muito mais do que um sofá confortável, do que um videogame instalado ali para um horário de almoço. É cuidar realmente das pessoas, perceber, dar o valor, né, que as pessoas merecem e olhar de cima para baixo qual é o impacto da cultura, porque a cultura ela existe, ela não precisa também estar escrita. Não. O ambiente mesmo vai moldando aquilo, né? Quer dizer, moldando. De uma forma indireta, você entrando numa empresa, você entende, não faz parte da cultura fazer isso. Né? Quando é muito analógico, como eu costumo dizer, não adianta você querer ser um youtuber, de gravar videozinho, porque você sente que o pessoal é engessado nesse sentido, claro, né? Claro.
A tua personalidade ela é moldada pelo ambiente que você vive, e o ambiente que você vive também acaba influenciando naquilo que você é. Então, aí eu sugiro, né? Se uma pessoa está numa empresa e ela tem o sonho de ser um youtuber, de postar nas redes sociais, a empresa não concorda e cria um obstáculo para que isso aconteça, a pessoa estando no propósito dela, o que ela deve fazer? Tomar a decisão de sair e ir para uma empresa que aceite. É. É simples assim, mas é difícil, claro, a gente A sabe. gente sabe que é difícil. Porque né? são decisões que têm que ser tomadas, impactam financeiramente, mas são decisões, né? Então, assim, aquilo que você recebe, de novo, a responsabilidade é tua. Você Sim. pode colocar algumas desculpas no meio do caminho. Não, eu não posso sair porque eu tenho uma família para cuidar. Ah, eu preciso do meu salário para sobreviver. Sim. Mas e o que você está fazendo para sair dessa situação? Se ela está te trazendo um impacto negativo, alguma coisa você precisa fazer. Será que você está fazendo? Será que você tem um plano? Cadê teu plano B? É. Entende? Então, por isso que eu gosto muito de falar sobre isso, porque eu percebo, eu tenho uma rede de relacionamento muito ampla, então eu percebo que desde o CEO de empresa até uma pessoa comum, né, num cargo da base ali da pirâmide, todas elas têm o mesmo problema, porque afinal de contas são pessoas e as pessoas precisam de propósito para viver e ter uma vida plena, uma vida feliz. Não, olha, eu fico muito contente quando eu encontro uma figura como você, assim, que fale na descrição do LinkedIn dele, gente. Para quem aqui está na categoria de LinkedIn Creator, a gente tem os hashtags onde a gente descreve os assuntos. A primeira palavra, a primeira hashtag do Rodrigo é amor. Amor. É amor. Ele fala de propósito, mas assim, amor. E isso pode dar uma interpretação errada, né? Porque, olha, eu vou te falar, eu já vi muitos perfis de LinkedIn, mas o único que põe amor e em primeiro lugar é você. Porque é um propósito de Deus nas nossas vidas. Ame as pessoas, ame a si mesmo e ame ao próximo como você se ama, e ame a Deus, claro, em primeiro lugar. Então, o amor é a essência do ser humano. É que o termo ele foi utilizado de uma maneira vulgar, mais coloquial. Mas a partir do momento que você tem amor na tua vida e você ama as pessoas, você que é um grande líder, você vai começar a tratar as pessoas com empatia. Você sabe que isso é uma coisa assim, a gente está caminhando para o final do programa. Olha, gente, só uma pausinha aqui para você que está curtindo esse bate-papo. Não esquece de se inscrever aqui no canal, porque a gente sempre tem vídeo aqui que vai trazer muito valor. Se inscreve aqui no canal, tá bom? Voltando. Vamos lá. Boa. Pausa para os comerciais. A pausa dos comerciais. Eu preciso também fazer aqui, tem que vender o peixe, pessoas. com certeza. Tem que convidar as pessoas legal. para continuar seguindo a gente. Mas quando você fala de amor, né? Eu percebo assim, as pessoas, a dificuldade em se relacionar. Porque, assim, é fácil. Eu peço uma conexão no LinkedIn, ou então a gente se encontra num evento, né? Aperta a mão, troca cartão. Ah, que legal, você faz esse trabalho. Mas a conexão verdadeira, né? Não é para deitar, eu te amo. Mas o que eu percebo é o seguinte, as empresas pedem, as nossas relações humanas pedem, vamos nos doar. E eu acho que quando você fala de propósito, que você traz a palavra amor e tudo, o que você está querendo dizer é o seguinte, gente, a conexão ela tem que ser autêntica. A comunicação só vai ser autêntica se eu me conectar com você de forma autêntica. Ou seja, eu tenho interesse em te conhecer, saber do que você faz, mas é aquele interesse autêntico, não assim, tipo, vamos ver o que ele pode me ajudar. Porque no ambiente corporativo tem um pouco disso, né? Peraí, a Rodrigo... mas ele não vai me trazer nada para a empresa. Eu acho que isso é uma coisa que acontecia no passado, que a gente está migrando, né? Tipo, os propósitos se convertem. Como a gente pode trocar experiência? Você pode me ensinar, eu posso te ensinar. A gente pode extrapolar essa relação de só geração de negócios, que eu acho que é aí que mora o segredo do propósito também, né? Sem dúvida. O propósito passa pelo amor próprio, e pelo amor aos outros, o interesse genuíno em fazer as conexões. Porque, claro, o mundo corporativo é aquilo. Para que essa pessoa me serve? Não vai dar para você fugir disso. Só que a grande pergunta não é essa. Para que você prospere na tua vida, para que você esteja alinhado
com o teu propósito, para que você realmente deixe um legado, uma construção, para que as pessoas sintam saudades de você quando você partir. A pergunta é o seguinte: o que eu posso fazer pelos outros? Aonde eu posso servir? E não aonde eles vão me servir, onde eu serei servido. Aqui o mundo corporativo tende a distorcer um pouco a grande razão de se viver. E é por isso que as pessoas estão tão descontentes com o trabalho que elas têm. Porque não é onde eu vou ser servido, e sim onde eu posso servir. E por isso que eu trago o amor como a primeira hashtag lá do Creator, que é justamente para fazer essas reflexões. Né? Algo um pouco provocativo. Eu vou usar depois das tuas palavras para colocar no meu sobre, porque eu gostei muito do que você disse. Mas é exatamente por isso. Porque o amor e o propósito, eles não vivem um sem o outro. Então, você precisa, para encarar toda essa jornada, para fazer sentido você levantar da cama, para você encarar o frio, para você ir para um trabalho que muitas vezes você tem que encontrar ali um chefe que pega no teu pé, né? Que já não é líder, é um chefe, enfim. Você precisa de amor. Amor ao quê? Amor ao teu propósito e ao teu objetivo. Sim. Porque as dificuldades vão existir. Né? Eu não estou dizendo aqui que a vida tem que ser um mar de rosas, um mar de né? rosas. As dificuldades vão acontecer de qualquer maneira. Só que quando você está alinhado com aquilo que você quer, essas dificuldades elas vão servir para que você aprenda com elas. Então, quando você encontrar no teu dia uma pessoa difícil, alinhado com o teu propósito, você vai procurar entender como aquela pessoa age, ser empático a ela, entender um pouco da vida dela e aprender com as lições que você recebe. Porque até quando você ouve um desaforo e você não reage, é uma maneira também de você demonstrar que você tem controle e inteligência emocional para que você saiba que onde você quer chegar é mais importante do que os desvios que você tem, as dificuldades e os obstáculos que você enfrenta durante o teu dia a dia, que é muito normal, ainda mais hoje nessa loucura, né? Todo mundo fala que está na correria. Então, para um pouquinho. Olha primeiro para você. Não daria para correr um pouco menos? Para viver mais na essência? Viver um pouco mais feliz? Então, essas são as mensagens que eu costumo passar no LinkedIn ali. É isso aí. Olha, Rodrigo, gente... É uma pena, porque a gente tem aqui o tempo, está acabando o tempo com o Rodrigo. Eu agradeço muito a sua presença aqui. Eu sei que você veio de uma outra cidade para gravar com a gente, e sem o seu propósito isso não seria possível. É verdade, tá vendo? Pegar o trânsito de São Paulo para gravar essa entrevista com você só com propósito. Só com propósito. Só com propósito. Eu quero te agradecer muito. Eu tenho certeza que quem assistiu esse programa vai sentir assim, um toque no coração, vai agregar a sua mensagem, aquilo que a gente quis transmitir aqui. Muito obrigada pela sua presença, pelo seu conteúdo rico, e eu espero ver você novamente nesse microfone daqui a um tempo. Com certeza, André. Obrigado, gratidão pelo espaço, gratidão por aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo, que fica essa mensagem que você precisa olhar para si, trace um plano, entenda aquilo que vai te trazer uma vida com mais significado e parta para ação. Tome a decisão. Né? Para aqueles que estão inseguros, tome a decisão e confie. Confie que no fim tudo dá certo. Se não deu certo é porque ainda não terminou. É isso aí. Obrigado, André. Gratidão. Muito obrigada. Espero ver vocês no próximo episódio.